Fala galera do Gospel Podcast, João aqui na voz. Eu quero saber como é que vocês estão. Já vem deixando o seu comentário porque vem mais um episódio pesado do Gospel Responde. A gente vai responder aqui algumas perguntas cabulosas que mandaram pra gente lá no Instagram. Então se você quer fazer essas perguntas também, segue a gente lá, os links estão na descrição. Tá tudo aqui na tela, espalhado pra você ver. Então segue a gente no Instagram. Segue a gente também lá no Quai e Spotify. Toda segunda e toda sexta, vindo pesado com as reflexões. João, que cenário é esse? Eu não tô entendendo nada. Meu nobre, a gente tá arrumando, tá recondicionando, tá vendo ainda o que exatamente a gente vai fazer. Mas vocês têm que ficar coladinhos com a gente para vocês acompanharem o nosso desenvolvimento e terem as melhores respostas do mundo gospel que você já viu na sua vida. Então presta atenção, porque hoje o Perguntas e Respostas vai ser embaçado. Não esquece de apoiar a gente aqui, de se inscrever no canal, dá o like agora, dá o like. Isso, meu nobre, glória a Deus. Mais um episódio do Gospel Responde e eu vou responder aqui a primeira pergunta, que diz o seguinte: eu posso ouvir música secular? Essa pergunta um monte de gente já respondeu, mas você sabe que aqui no Gospel a gente sempre responde de forma diferenciada, de uma forma muito mais compreensível, sem firulinho, então presta atenção. Ouvir música secular. Cara, você precisa sempre sondar uma coisa. Não existe esse negócio de secular e gospel. Isso é meio que uma invenção do mercado. O que existe? Coisas que são cristãs e coisas que são anticristãs. Basicamente, essas são as únicas duas coisas que existem. Coisas que são do Senhor, do nosso Deus, e coisas que são do mundo. Então você precisa sempre adequar. O que é que eu estou ouvindo? Existem muitas músicas que são cristãs, que se você for sondar ali o que a música diz, o conteúdo dela não tem absolutamente nada de cristão nessa música. Então às vezes você começa a perceber que não importa tanto o que é que a música diz dizer. Existem músicas românticas que são lindas. Existem músicas românticas que são uma porcaria. Existem raps que são muito bons de ouvir. E existem raps também que são uma porcaria. Então, nós que somos cristãos, precisamos deixar de ser preguiçosos. E devemos submeter as coisas à análise. Paulo diz que nós devemos prestar atenção em todas as coisas para que nós não pequemos contra o nosso Deus. Porque o que Deus pede de nós, como diz Miqueias capítulo 6, não são exigências que nós não podemos cumprir. É que nós vivamos em obediência ao nosso Deus. E viver em obediência é um povo racional, um povo inteligente, que ouve uma música, que ouve um poema, que ouve uma ministração e sonda o que está sendo dito ali. E quem é que está dizendo? Eu, por exemplo, não gosto de funk. Eu abomino funk. E é óbvio que todo cristão deveria abominar o que as letras de funk tratam, o que elas incentivam. Por quê? As músicas incentivam comportamentos. É só você ver como se comporta a galera do rock, a galera do pop, a galera que gosta ali de um reggae, a galera que gosta ali do funk. Como é a forma com que eles se vestem, a forma com que eles falam, a forma com que eles se portam. Então a música molda comportamento. Olha a galera que se porta, por exemplo, a galera que gosta de ouvir música clássica. Sacou? Então se você não prestar atenção no comportamento que você está tendo, com certeza você vai cair feio. E vai acabar absorvendo coisas que o cristão não deve absorver. A gente precisa absorver sempre aquilo que é bom, de boa fama, cara. E você tem que sempre sondar. Não seja preguiçoso. Então a resposta é o seguinte: pare de ficar separando as coisas entre secular e gospel. E separe aquilo que é de Deus e o que é ruim. E para saber o que é de Deus, você precisa conhecer os valores do Senhor, que estão descritos na Bíblia Sagrada. Então, tudo aquilo que for bom, de boa fama, nisso pensai. Então eu digo,
Ouça músicas boas, músicas que tenham não só uma letra boa, mas também uma melodia. Aquela melodia que agrega, aquela melodia que você não passa a se mexer só como um bicho, mas uma melodia inteligente. Então você vai ser com certeza um cristão, um homem, uma mulher mais inteligente, mais sábio, porque a música molda comportamento. Agora vamos para a pergunta da Luísa. A Luísa fez uma pergunta muito boa e um pouco difícil de responder, mas nós vamos responder essa pergunta, tá? A Luísa perguntou o seguinte: quais os textos da Bíblia que dão a entender que Lúcifer foi expulso do reino de Deus? Bom, Luísa, nós temos 3 textos, tá? 2 deles se encontram no Antigo Testamento, a gente tem um texto no Novo Testamento. Só para dizer que esses textos do Antigo Testamento eles são interpretados da maneira que são por causa do texto do Novo Testamento, tá? Então eu vou ler aqui com você os 3 textos, tá? Do Antigo Testamento e do Novo, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre esses textos, tá bom? Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é o texto de Isaías 14, do versículo 12 ao 15, que diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, você será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isto é um texto de Isaías 14, tá? Onde muitas vezes é usado para se referir a Satanás. Tá? Então nós temos um segundo texto no Antigo Testamento, que também é usado, que é o texto de Ezequiel 28, versículos 1 e 2, tá? Onde eu vou ler aqui com vocês. Eu peço que vocês acompanhem na tela para vocês verem também o que diz aqui. E detalhe, tá? Aqui nesse texto tem 2 detalhes muito importantes, que cita um homem e não Satanás. Nós vamos ver. Ezequiel 28, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor: no orgulho do seu coração você diz: eu sou Deus, sento-me no trono de Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Bom, olha que coisa interessante. No texto de Isaías nós temos um texto que não fala exatamente de quem se trata esse ser que é citado aqui. Só que no texto de Ezequiel 28 diz que é um homem, né? O rei de Tiro. E aí a gente se pergunta, mas onde então entra Satanás nessas questões? Aí nós temos um terceiro texto em Apocalipse, capítulo 12, dos versículos 7 ao 9. Depois houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha serpente, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e seus anjos também foram jogados juntos com ele. Então aqui nós temos 3 textos distintos, tá? Cada um deles cita um personagem. Então a gente vê o texto de Isaías basicamente não cita nenhum personagem. Ele é um texto ali meio obscuro. O texto de Ezequiel 28 cita um homem. E o texto de Apocalipse 12 cita Satanás. Mas, afinal de contas, quem está certo? A Bíblia está se contradizendo? Uma hora diz que é um homem, outra hora diz que é Satanás. Como entender isso? Bom, as profecias da Bíblia, ela tem duplo cumprimento. Tá? Então, por exemplo,
quando Jesus pega aquele trecho da Bíblia em que ele aplica para si mesmo, né? Que ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Antigo Testamento, Davi repetiu esse texto, escreveu esse texto, e aquilo se referia a Davi. Mas aquela profecia também se aplicou a Cristo. Então, como que a gente entende esse texto que diz que é Satanás? Claramente em Apocalipse 12. Que Ezequiel 28, que é o texto que nós lemos aqui, né, que é o mais, que diz ali que é um homem, ele também tem esse duplo sentido, esse duplo cumprimento. Por quê? Ele retrata, primeiramente, o texto original, a ideia de Satanás ter caído do céu, e aplica este texto, né, esta passagem, ao rei de Tiro. Então Deus pega uma situação que aconteceu lá com Satanás e agora ele aplica com o rei de Tiro, tendo o mesmo significado, que é levando esse texto, né, ele leva a entender que também é Satanás. Então nós temos esses dois textos do Antigo Testamento e nós temos também o texto do Novo Testamento. Então, lembrando sempre, a Bíblia sempre responde à Bíblia. A Bíblia sempre vai dar luz a si mesma. Então sempre nós vamos procurar um texto, né, procurar um tema, e sempre temos que ler várias passagens sobre esse tema e identificar o que elas falam e tratam sobre o mesmo tema. Bom, espero que tenha ficado claro para você, Luísa, que eu tenha respondido a sua questão, a sua dúvida, a sua pergunta, e fique com Deus até a próxima. Glória a Deus, Washington. Excelente resposta, hein, meu amigo? Excelente resposta. Bom, a próxima pergunta que eu vou responder aqui é o seguinte: o que devo fazer quando estou sendo tentado? É o seguinte, cara, essa é uma ótima pergunta, muito obrigado a você que mandou. E, cara, eu escrevi um livro sobre como lidar, sabe, com os nossos impulsos, as nossas dificuldades. Ele tá aqui na descrição. Você precisa adquirir esse livro para ontem e basicamente espalhar esse livro por todos o Ministério de Jovens. Esse com certeza é um dos melhores livros sobre a temática, e lá eu trago bastante aspectos práticos, e um deles transpassa pela outra resposta que eu trouxe aqui, que é a resposta da música. Então, compra o livro, tá aqui na descrição. É tipo um valor muito barato, é um livro digital, um dos melhores dos últimos 20 anos, porque foi escrito pelo próprio Senhor que me inspirou. Então, é o seguinte: o que você faz quando você está sendo tentado? A Bíblia, ela fala que de alguns pecados a gente tem que evitar, alguns a gente tem que resistir e alguns a gente tem que fugir. Então eu vou tratar essa minha resposta, que é uma resposta simples, porém ela precisa de um elemento muito importante, que é o seguinte: tem dois tópicos. Eu vou tratar de duas tentações, uma tentação mais geral e a que atinge mais os jovens, que é principalmente a tentação sexual, tanto de pensamentos quanto de ações. Então eu vou dividir a minha resposta nesses dois tópicos. Tentações gerais. Primeiro, cara, você precisa saber que o Espírito Santo, quando ele entra em nós, ele vai trabalhando essas coisas. Então você precisa entender sempre que é progressivo, cara. Não é aceitei Jesus, virou a chave, nunca mais faço nada. Não, infelizmente não. A caminhada cristã, ela é muito difícil e muito árdua. Então ela exige, cara, bastante perseverança e vigilância. E Paulo diz, cara, que essas coisas, elas são, e essa luta que a gente passa, ela é uma luta física e espiritual. Como você combate a dificuldade espiritual de estar em santidade? É com exercícios espirituais. Quais são eles? Oração constante, leitura da palavra e vigilância. Cara, você precisa sondar exatamente aqueles gatilhos que fazem você ter essas inclinações, como, por exemplo, falar mentira. Você precisa sondar, cara, e precisa aos poucos ir cortando isso, mas você precisa raciocinar. Não tem nada a ver com o emocional. A gente não pode agir por impulso. Paulo nos convida a sermos racionais e a entregar o nosso corpo como sacrifício. Então, para vencer qualquer tipo de tentação e para você agir como você está sendo tentado, você precisa pensar racionalmente. Está acontecendo algo e eu preciso fazer um outro algo para evitar isso. Então, você que tem, por exemplo, um problema com mentira, você precisa sondar: por que eu minto? O que é que eu estou mentindo mais? E quando você perceber que você vai soltar aquela mentira, você precisa sempre se policiar ao máximo para você conseguir.
Cara, tem outros pecados, por exemplo, como fofoca. Principalmente a mulherada, elas são especialistas em fazer fofoca. E cara, a fofoca, ela tá equiparada a nós homens, né? Muitas mulheres se perguntam, mas os homens têm esses pecados, principalmente pecados sexuais, de olhar pra mulher. Mas a fofoca, ela tá intrinsecamente atrelada. Esse impulso em nós homens é tão forte quanto o da mulher fazer fofoca. A gente vai trabalhar esse assunto melhor em outros podcasts. Então assim, cara, o pecado sexual é o seguinte: você precisa fugir dele, tipo, literalmente. Cara, quando uma mulher for dar em cima de você, eu sou adepto sempre de você ser grosso, ser estúpido. Sabe? Fala, sai daqui! Fala, mano, tipo, de fato, fuja. Fuja. Bloqueie. Você pode até ver um tutorialzinho na internet pra você bloquear os sites, que às vezes a galera tem muita dificuldade com pornografia. E cara, a dica que eu dou pra você se livrar quando você está sendo tentado na área sexual, principalmente pros homens: exercício físico e bastante oração e jejum, cara. Exercício físico eu trato lá do meu livro, então você precisa comprar pra você ter um manual completo e evitar grande parte disso. Oração, cara, é tempo com Deus, tempo de pensamento em Deus, tempo de dedicação a Deus. Cara, e jejum pra você matar ainda mais a sua vontade, a sua carne. Cara, essas 3 coisas matam qualquer desejo sexual, porque essas 3 coisas derrubam a sua libido fisicamente. E elas fazem com que você tenha um controle do teu corpo absurdo. Cara, então isso é de fato muito bom e muito funcional. Então, cara, pra você se livrar, pra você dar um jeito, pra você você ser tentado e você conseguir tirar de letra, é muita prática, mas principalmente o elemento que eu disse que ia falar é vontade. Você precisa ter vontade. Você quer vencer essas tentações? Você quer viver uma vida mais pura, com mais controle de si mesmo? Cara, faça exatamente aquilo que está no meu livro e aquilo que a gente disse aqui. Não é fácil. Você provavelmente, assim como eu, assim como Washington, como Davi, como todas as pessoas, vai cair algumas vezes. Isso infelizmente faz parte do processo, porque a nossa natureza humana é assim. Mas isso não é desculpa para você se entregar. Então, cara, seja forte e resista. Vamos para a nossa pergunta. Pergunta da dona Flávia. Ela perguntou o seguinte: temos que esperar em Deus ou vocês acham que nós devemos fazer a nossa parte? Eu diria que sim, temos que esperar em Deus, e diria que depende da situação que nós vamos fazer a nossa parte. O que eu quero dizer com isso? Existem 2 situações. Existe a situação em que está ao nosso alcance, né, fazer algo de acordo com aquilo que a gente pede. Existe aquela situação em que nós podemos apenas pedir para Deus e esperar que Ele faça, que é o que nós chamamos de milagre, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem básico, tá? Por exemplo, nós podemos pedir a Deus que Deus cure um ente querido nosso que esteja doente. Só que o que nós podemos fazer para curar esse ente doente? Nada. Não podemos fazer nada. O máximo que nós podemos fazer é levá-lo até o hospital e ver o que os médicos podem fazer. Mas, por exemplo, se é uma doença que não tem cura, aí entra a questão do milagre, né? Que Deus, nós oramos a Deus, confiamos, esperamos que Deus possa fazer, e a nós cabe realmente apenas esperar. E nós também temos aquela situação onde nós olhamos para uma situação que nós podemos agir, né? E aí, no caso, o que a gente faria? A gente ora a Deus e espera que Deus nos responda, mas nós podemos fazer algo não para ajudar a Deus, mas em obediência àquilo que Deus já pediu para nós podemos fazer com que aquilo aconteça. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico, tá? Você pede para ir bem na prova, seja da faculdade, seja da escola. Você espera em Deus que você vá bem na prova, é uma coisa que você pede para fazer. Mas você não vai bem na prova se você não estudar, se você não for atrás para fazer isso. É um exemplo bem básico, tá? Então, há situações e situações. Eu vou dar um exemplo bíblico, né, que não pode faltar a Bíblia aqui para nós. Por exemplo, Moisés e
e Arão, quando eles estavam libertando o povo do Egito. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, ele disse assim, o povo estava orando. Ele disse, escutei o clamor do meu povo. Então o povo estava orando, esperando que Deus respondesse à oração deles. E como que Deus responde? Inclusive até o próprio Moisés orou por isso. Mas como que Deus responde à oração desse povo? Deus chama Moisés, instrui Moisés a ir até o faraó e dizer ao faraó para libertar o povo de Deus. Só que Deus sabia que o faraó não faria isso, então Deus usa as 10 pragas para libertar o povo. Dentro dos sinais das 10 pragas, o que Deus fala para Moisés? Eu vou ferir a terra do Egito com 10 pragas. Deus, vou fazer isso. Só que, como que Deus faz isso? Deus usa Moisés e Arão para isso. Por exemplo, quando Deus transforma a água do rio Nilo em sangue, Deus pede para que Moisés vá e coloque o cajado sobre a água, bate o cajado na água para a água se tornar em sangue. Ou então, por exemplo, abrir o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho. Mas é Moisés que vai lá no Mar Vermelho, bate o cajado no mar e o mar se abre. Então você vê que Deus não precisa que nós agimos, né? Mas Deus usa da nossa fé nele para muitas vezes agir em favor de nós. Então nós oramos, nós pedimos a Deus, nós temos fé que Deus irá fazer. Então o princípio de esperar é ter fé e também agir. Em situações que nós vamos poder fazer isso, só que também há situações em que nós não vamos poder fazer absolutamente nada, só para deixar isso claro, tá? Então, dependendo da situação que você está passando, creia que Deus pode fazer. Se Deus não fazer também, Ele continua sendo Deus. E é claro, né? As respostas de Deus, na maioria das vezes, não são aquilo que nós esperamos, mas aquilo que Ele quer fazer. Galera, muito obrigado por assistir a gente nesse Mais Gospel Responde. Fica atento, se inscreve aqui no canal, dá o like. Se você não deu o like, dá o like agora, cara. Que esse conteúdo precisa ser impregnado pelo YouTube e todos os jovens precisam ficar diante dessa maravilha, dessa beleza, dessa graça que é o Gospel Podcast. Então esteja atento às nossas redes sociais, Instagram, Kawaii, a gente tá lá até no Trends, no Twitter, que agora é X, né? Então, fiquem ligados. E, inscreve aqui agora e like. E muito obrigado por ficar com a gente para mais um Gospel Podcast. Deus abençoe muito, muito a sua vida.